Estados Unidos, final da década de 1940. O país acaba de sair da Segunda Guerra Mundial e a economia entra numa fase de crescimento acelerado. As fábricas produzem mais, as cidades consomem mais e todo esse movimento depende de um sistema essencial: a ferrovia de carga. Se os trens não avançam, a economia trava. No oeste do país, uma grande companhia ferroviária controla milhares de quilômetros de trilhos que conectam o centro-oeste à costa do Pacífico. Por essas rotas circulam matérias-primas, combustível, alimentos e produtos industriais. Todo dia, centenas de trens precisam atravessar as montanhas rochosas para manter o fluxo constante. O problema aparece num ponto muito específico do trajeto. Um trecho de apenas 11 quilômetros, localizado no estado de Wyoming, entre as cidades de Cheyenne e Beaufort. Esse lugar se chama Sherman Hill. Não é uma montanha extrema, nem uma passagem alpina. É uma subida longa e contínua com uma inclinação de 1,55% em direção ao oeste. Esse número parece pequeno. Na operação real, é decisivo. Quando um trem tenta puxar entre 4.500 e 5.000 toneladas, essa inclinação exige uma potência constante durante vários minutos seguidos. Não há margem para diminuir o ritmo. Se a força cai, o trem para. E parar um trem carregado numa rampa não é só um problema técnico. É um bloqueio para toda a linha. Durante décadas, esse trecho foi o maior obstáculo da ferrovia naquela região. As locomotivas a vapor conseguiam superá-lo, mas faziam isso consumindo quantidades enormes de recursos. Cada subida significava toneladas de carvão, milhares de litros de água e equipes humanas trabalhando sem parar. A manutenção era permanente. O desgaste, inevitável. Em 1948, a situação piora. Com o fim da guerra, o transporte de mercadorias aumenta de forma abrupta. Em apenas um ano, o volume de carga cresce cerca de 50%. Os pátios ferroviários começam a ficar saturados. Vagões fechados, tanques e caçambas se acumulam esperando vez para enfrentar a subida. Cada dia de atraso tem um custo econômico direto. Os despachantes observam como os trens se amontoam antes de Sherman Hill. Os horários deixam de ser cumpridos. O gargalo se torna permanente. As locomotivas a vapor ainda conseguem empurrar esses trens morro acima, mas o custo anual por unidade ultrapassa os $500.000, somando combustível, água e mão de obra. Mantê-las operacionais exige turnos contínuos e oficinas lotadas de peças desgastadas. A alternativa moderna é o diesel. No papel, é mais eficiente. Na prática, naquela rampa, não dá conta. Cada locomotiva diesel da época entrega cerca de 1.500 cavalos de potência. Para mover um trem pesado rumo ao oeste, é preciso acoplar 4, 5 ou até 6 unidades trabalhando juntas. Isso multiplica tudo: consumo, inspeções, pessoal e risco de falhas. Se uma única unidade perde potência no meio da subida, todo o trem fica comprometido. Os atrasos se acumulam e o tráfego se torna imprevisível. Dentro da empresa, o diagnóstico é claro. É preciso mover mais carga, mas a rampa impõe um limite físico. A diferença entre a potência disponível e a potência necessária cresce ano após ano. Em 1948, a direção toma uma decisão fundamental. Continuar juntando locomotivas médias não é uma solução real. O que faz falta é uma única máquina capaz de subir Sherman Hill sem ajuda. Uma locomotiva com força suficiente para substituir um grupo inteiro. E para conseguir isso, a resposta não vai sair da ferrovia tradicional. Isso está só começando. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se, deixe o like e comenta aí, porque o que vem depois é ainda mais impressionante e curioso. A decisão já estava tomada, mas o caminho não era óbvio. Buscar uma locomotiva mais potente dentro das soluções conhecidas não fazia sentido. O vapor tinha chegado ao seu limite econômico. O diesel, naquela rampa, não oferecia margem suficiente. Era preciso outra forma de gerar força. Nesse contexto surge uma ideia que, para muitos dentro do setor ferroviário, parecia absurda: olhar para fora da ferrovia. Mais especificamente, olhar para a aviação. No final dos anos 40,
A indústria aeronáutica vive sua própria revolução. Os motores a jato começam a demonstrar uma capacidade de potência contínua nunca vista. No ar, as turbinas já estão mudando as regras. Aviões de combate como o F-86 Sabre e o MiG-15 alcançam velocidades impensáveis poucos anos antes. Tudo graças a um princípio simples e brutalmente eficaz. Uma turbina a gás funciona sem pistões. O ar entra, é comprimido, misturado com combustível e entra em combustão contínua. Essa explosão controlada faz girar um eixo a velocidades extremas, na faixa de 6.000 a 7.000 rotações por minuto. Não há golpes, não há ciclos de ida e volta. Só rotação constante. Essa simplicidade mecânica é fundamental. Comparado a um motor diesel com milhares de peças móveis, uma turbina tem muito menos. Menos atrito, menos desgaste. Potência entregue de forma contínua, sem interrupções. Um engenheiro da General Electric começa a conectar os pontos. Seu nome é Vincent Mertz. Enquanto outros veem um motor projetado para voar, ele enxerga uma fonte de energia capaz de resolver o problema de Sherman Hill. A pergunta é direta: se uma turbina consegue impulsionar um avião em alta velocidade, por que não poderia puxar um trem de carga por uma rampa? Os números chamam atenção. Uma única turbina a gás pode gerar cerca de 8.500 cavalos de potência, mais de 5 vezes a potência de um diesel padrão da época. Em teoria, uma única unidade poderia substituir toda uma formação de locomotivas acopladas. O conceito é tentador, mas os obstáculos são enormes. As turbinas foram pensadas para trabalhar em carga constante, não para frear, arrancar e esperar sinais. Funcionam melhor quando giram sem mudanças bruscas. Além disso, o calor do escape ultrapassa os 400 graus Celsius, o suficiente para danificar estruturas próximas se não for controlado. Tem também o barulho. Uma turbina funcionando não soa como um motor ferroviário. O som se parece mais com o de um avião decolando. Contínuo, agudo, difícil de ignorar. Dentro da indústria, muitos descartam a ideia de cara. Barulhenta demais, quente demais, diferente demais. Mas o problema de Sherman Hill não deixa muitas alternativas. E quando o sistema está no limite, o improvável começa a parecer razoável. A General Electric começa a experimentar. Em suas instalações, turbinas são testadas em plena carga. Vibrações são medidas. Novos materiais são desenvolvidos para suportar altas temperaturas. Sistemas são projetados para converter essa rotação extrema em eletricidade, que depois alimenta motores de tração nos eixos. Passo a passo, a ideia deixa de ser um conceito teórico. Começa a ganhar forma como uma solução real. Uma máquina capaz de concentrar uma potência descomunal numa única estrutura. Na direção da ferrovia, o interesse cresce. As soluções tradicionais já não dão conta. A turbina oferece algo diferente, um novo ponto de partida. Um risco, sim, mas também uma possível saída para o maior gargalo de toda a operação. A aposta é clara. Se essa tecnologia puder ser adaptada aos trilhos, Sherman Hill vai deixar de ser um problema operacional e vai se tornar uma prova superada. E pela primeira vez, a ideia de um motor nascido para o céu começa a descer em direção ao aço e à rocha de Wyoming. O salto da teoria para a realidade não é imediato. Adaptar uma turbina a gás à ferrovia significa resolver problemas que não existem na aviação. No ar não há trilhos, não há vagões atrás, não há toneladas empurrando no sentido contrário. Em terra, cada decisão de projeto tem consequências diretas sobre a operação diária. O primeiro desafio é como transformar essa rotação extrema em algo útil para mover rodas. A solução não é mecânica direta. A turbina não impulsiona os eixos de forma física. Ela faz girar um gerador elétrico de grande porte. Essa eletricidade alimenta motores de tração localizados nos truques. O esquema é parecido com o de uma locomotiva diesel elétrica, mas a fonte de energia é completamente diferente. O segundo problema é o combustível. Uma turbina não funciona de forma eficiente com diesel convencional. Precisa de um fluxo constante e estável. Aqui surge uma vantagem inesperada.
Existe um combustível pesado, espesso e barato, conhecido como bunker C. É um resíduo do refino do petróleo, sujo demais para a maioria dos motores. Nos anos 50, custa apenas 3 centavos por galão. Ninguém quer. Para a ferrovia, isso se torna uma oportunidade. O projeto incorpora um vagão adicional, dedicado só ao combustível. Não é um detalhe menor. Esse depósito tem capacidade para 24 mil galões e conta com sistemas de aquecimento interno. O bunker C é tão espesso que precisa ser mantido a cerca de 120 graus Celsius para conseguir fluir. Sem calor, não se move. Com o calor, fica utilizável. O conjunto final não se parece com nada que tenha circulado antes por uma ferrovia. Não é uma unidade só. É uma formação fixa de 3 corpos que passa dos 60 metros de comprimento. Na frente fica a cabine de controle, elevada e protegida. Atrás, o módulo que abriga a turbina e o gerador. No final, o enorme tanque de combustível. Em 1958, a primeira dessas máquinas chega à ferrovia. Não recebe um nome técnico complicado. Os próprios trabalhadores a batizam na hora de Big Blow. Não pela estética, pelo som. Quando a turbina entra em regime, o barulho lembra mais um avião decolando do que um trem. Dá para ouvir a quilômetros de distância. Os números são impressionantes. A turbina entrega cerca de 8.500 cavalos de potência. Nenhuma locomotiva diesel da época chega perto desse valor. O peso total do conjunto ultrapassa 500 toneladas completamente carregado. O gerador é tão grande que precisa ser instalado com guindastes especiais na fábrica. Do ponto de vista operacional, a cabine também é diferente. Não há um acelerador tradicional. O maquinista controla a potência regulando o regime da turbina, monitorando temperaturas, fluxo de combustível e velocidade de rotação. A partida não é imediata. Primeiro o combustível é aquecido. Depois o sistema é estabilizado. Só então a potência total é liberada. A lógica por trás do projeto é clara. Uma única máquina capaz de fazer o trabalho de 5 diesel. Menos tripulações, menos manobras, menos formações múltiplas na rampa, mais carga se movendo com menos interrupções. Quando a Big Blow se prepara para seus primeiros testes em linha, todos os olhares estão voltados para um só lugar. A rampa que durante décadas marcou o limite da operação. O trecho que desgastou o vapor e colocou o diesel em xeque. A pergunta já não é se a turbina funciona. A pergunta é o que vai acontecer quando essa potência descomunal enfrentar, pela primeira vez, o granito de Sherman Hill. Quando as primeiras unidades entram em serviço regular, o impacto é imediato. Nada na malha ferroviária se comporta como essa nova locomotiva. Não só pelo tamanho ou pela potência, mas pela forma como muda a operação do dia a dia. Em Sherman Hill, onde antes era comum ver várias locomotivas acopladas lutando para manter a velocidade, agora basta uma única formação de 3 corpos. Cabine na frente, módulo central com a turbina, e atrás, um enorme tanque de combustível. Quase 60 metros de comprimento total, avançando como uma peça só. Ao acelerar, o comportamento é diferente de tudo que se conhecia. Não há solavancos nem degraus de potência. A força chega de forma contínua. O trem começa a se mover e não para. Onde outras máquinas perdiam velocidade, essa mantém. Onde antes eram necessários reforços, agora não precisa de nada. Os números confirmam o que os operadores veem da cabine. Um único conjunto é capaz de puxar mais de 100 vagões carregados morro acima a velocidades próximas de 65 km por hora. Na mesma rampa onde o vapor se arrastava e o diesel sofria, a turbina avança sem aparentar esforço. A mudança não é só técnica, é operacional. Toda vez que esse trem vence a subida sem ajuda, são eliminadas locomotivas extras, tripulações adicionais e manobras intermediárias. Menos paradas, menos coordenação, menos tempo perdido. Em poucos meses, os números começam a chamar atenção.
Embora representem menos de 2% do parque total de locomotivas, essas máquinas chegam a movimentar mais de 10% de toda a carga que atravessa as montanhas rochosas naquela malha. Uma proporção difícil de ignorar. O combustível também tem papel fundamental. Em vez de diesel convencional, a turbina funciona com óleo combustível pesado, um resíduo espesso e barato que outros motores não conseguem usar. Naquele momento, o preço fica em torno de 3 centavos por galão. Para a ferrovia, isso significa percorrer longas distâncias com um custo muito menor que o habitual. O tanque traseiro transporta cerca de 90 mil litros, suficiente para rodar centenas de quilômetros sem reabastecer. Menos paradas, mais tempo em movimento. Exatamente o que a operação precisa. Do ponto de vista da manutenção, o cenário também muda. A turbina tem muito menos peças móveis que um motor diesel tradicional. Não há pistões subindo e descendo. Não há bielas submetidas a golpes constantes. A rotação é contínua. Isso reduz o desgaste interno e permite intervalos maiores entre revisões grandes. Mas nem tudo são vantagens. A experiência na cabine é intensa. O barulho é constante e penetrante. A vibração nunca desaparece completamente. O calor gerado pelo escape obriga a manter distâncias de segurança. Os operadores precisam de proteção auditiva durante todo o turno. Mesmo assim, o resultado compensa. Quando o trem alcança o topo sem parar, sem ajuda externa e sem atrasos, a sensação é clara. O problema que durante décadas limitou a operação foi dominado. Durante vários anos, a turbina cumpre exatamente o que se esperava dela. Sherman Hill deixa de ser um obstáculo crítico. O gargalo se abre. O fluxo melhora. A malha respira. No entanto, essa mesma máquina que parece invencível depende de um equilíbrio muito delicado. Seu rendimento é excelente quando trabalha em plena carga. Mas o sistema ferroviário nem sempre permite operar em condições ideais. E aí começa a surgir o problema que ninguém consegue ignorar por muito tempo. O fim chega sem épica nem cerimônias. Não há grandes anúncios nem despedidas oficiais. As turbinas começam a desaparecer do serviço ativo de forma silenciosa, uma a uma. Não porque tenham deixado de cumprir sua função, mas porque o contexto que as tornou possíveis já não existe mais. O ponto fraco nunca foi a potência, nem a confiabilidade mecânica. O problema aparece quando a turbina deixa de trabalhar em plena carga. Diferente de um diesel, que pode desacelerar e consumir pouco enquanto espera um sinal, a turbina continua gastando combustível quase no mesmo ritmo, esteja movendo um trem ou parada. Cada parada longa vira dinheiro queimando sem produzir nada. Durante os primeiros anos, esse defeito é disfarçado graças ao combustível. O bunker C, um resíduo pesado do petróleo, é barato, quase um refúgio industrial. Custa apenas alguns centavos por galão e mais ninguém quer usar. Isso mantém as turbinas no azul. Mas em meados dos anos 60, o cenário muda. A indústria química descobre como aproveitar esse mesmo resíduo para fabricar plásticos e novos materiais. De repente, o combustível barato deixa de ser barato. O preço sobe rápido. Em poucos anos, o bunker C custa quase o mesmo que o diesel. Com essa vantagem eliminada, as contas não fecham mais. Os relatórios internos são claros. Somando consumo e manutenção, cada turbina custa quase o dobro por quilômetro rodado que uma formação moderna de diesel. A máquina mais potente da ferrovia se torna também a mais cara de operar. Soma-se a isso outro problema impossível de ignorar: o barulho. O que antes era tolerado em áreas isoladas começa a gerar conflitos. As cidades crescem. Os trilhos ficam mais perto de bairros residenciais. As reclamações se acumulam. Janelas vibrando. Noites sem dormir. O som que antes simbolizava poder agora é visto como um incômodo constante. A empresa tenta soluções intermediárias. Afastar as turbinas de zonas urbanas. Reduzir seu uso. Mas cada tentativa só piora a eficiência delas. Em 1970, a decisão não admite mais discussão. As locomotivas de turbina são retiradas de serviço. Algumas ficam estacionadas por anos. Outras acabam desmontadas antes que a crise do petróleo
volte a mudar as regras do jogo. No final da década, quase todas desapareceram. A passagem delas pela ferrovia foi breve, intensa e definitiva. Hoje, a indústria busca silêncio, eficiência e custos controlados. Mesmo assim, a pergunta continua aí. Quando a demanda volta a crescer e os limites aparecem de novo, até onde estamos dispostos a empurrar a engenharia? Alguém voltaria a apostar numa máquina que não se encaixa no estabelecido, mas que quebra todos os recordes? Porque o progresso nem sempre é discreto. Às vezes é barulhento, às vezes incomoda, e às vezes desaparece, deixando uma lição difícil de repetir. Se você curte e se interessa por esse tipo de conteúdo, inscreva-se e deixe o like. São poucos os canais que se arriscam a fazer esse tipo de conteúdo com calma e detalhamento. Nos vemos no próximo vídeo.